Boa noite a todos. Alguém tem uma pergunta que gostaria de perguntar aqui no quarto ciclo sobre mediunidade, sobre as suas pesquisas, estudo, o que é importante? Pode perguntar, Maria José. Ora, sim, eu tenho bastante zumbido, inclusive essa semana agora que passou, segunda-feira passada, eu fiz uma audiometria, não dá nada. Você falou para me limpar, mas olha, tem dia que eu vou falar, hein? Eu acordo no meio da noite com barulho. Sabe aquelas frequências de hertz que passa para despertar a gente? Naquele estilo, tem hora que parece que eu nem tô aqui, cara, parece que eu tô no outro mundo. Bom, isso é uma realidade. Ele pode existir duas possibilidades, porque você já fez todos, pode até ter mais possibilidades, mas eu vou falar duas para você. Uma, que são as ondas pensamento. O excesso de onda pensamento ao nosso redor, sabe? Quando nós estamos acumulados de onda pensamento, e que essas ondas pensamentos, elas são muito fortes, e elas vêm com aquele rebuliço de ondas pensamentos, de raios, perturbações mentais, então elas nos causam essa perturbação, porque eu sinto isso, quando eu estou com excesso de formas pensamento, desejos, emoções, que vêm do lado de fora, então isso para mim também é muito grande tudo isso. A segunda hipótese, para aqueles que acreditam, a possibilidade de você estar macumbada também é muito grande, pelo fato de ser uma energia dirigida para você. Então, em determinadas horas, a hora que os espíritos têm um momento... Porque o que é um trabalho feito? A meia dúzia de espíritos, 10, 15 espíritos, ficam vigilantes, e sempre que eles podem, aquele grupo emite essas ondas, que não é bem uma onda pensamento, mas uma onda eletromagnética, uma onda que vai na nossa mente, uma onda que afeta o nosso corpo, uma onda que nos perturba, pode nos trazer assim, que nós ficamos rodopiando, rodopia o nosso quarto, a nossa cabeça. Então, essas ondas, quando elas são mais frágeis, elas fazem este barulho e esta incomodação. Quando essas ondas são mais agressivas, porque são dirigidas externa, o que acontece? Quando ela bate em nós, então ela bate no nosso sistema, bate na nossa aura, bate no perispírito, então nós sentimos todo o corpo receber. E às vezes, depois dessa onda, nós podemos ter uma espécie de trepidação. Todo o nosso corpo pode trepidar depois de um período maior de frequência. Porque eu trabalho mediunicamente, faço limpeza, faço bacia, faço recolhimento que você fala. Inclusive, uma vez eu fui em Bernardes pedir ajuda para Dinha, tudo, né? Porque a audiometria eu já fiz aí umas 4, 5. Eu tomava o remédio para labirintite, só que em vez de eu melhorar, eu piorava. Eu parei, porque não resolveu nada, não mudou nada. E a gente sabe, eu acredito né, querendo ser toda, que eu estou encaminhando para aqui vibração. E também a gente sabe que a gente que estuda bastante, procura bastante as coisas, pode ser que seja também. Assim, Araci, às vezes eu tá menos, às vezes parece que tem um balão, faz e aumenta. Da mesma forma, dá uma reduzida, mas no fundo sempre está ali. Eu cheguei a perguntar lá no MEFA para os espíritos. Aí eles falaram para mim assim: não tem cura, mas eu fui fazer a audiometria. Veja bem, ele tem cura sim, porque eu me curei da labirintite, eu me curei desse rodopio, que rodopia a cama, rodopia a parede, rodopia o Não, teto, mas o rodopia... meu não rodopia, era assim. É só o. Só. Pois é. Não me dá tontura, Então, não rodopia, não. então vamos cá, vamos mais científica? Vamos trabalhar, você é uma menina estudiosa. Quando se emite uma onda,
nós emitimos forças eletromagnéticas, tá ok? Quando elas são emitidas, elas podem fazer esse chip de alguém que vem até nós e dá essa queimada na atmosfera, quando adentra. Então, pode fazer esse barulho. De uma forma científica, é possível. Todo raio, toda ação na nossa aura espiritual, nós podemos registrar desse meio. Mas quando ela é dirigida para Maria José, por inveja, por ciúme, por maldade, com uma mente fixada, concentrada, ela tem uma força maior. Todo desejo tem companhias espirituais. Se for evocada, pior ainda. Pior ainda se é um desejo que se evoca espíritos para ajudar. Naturalmente, a pessoa já acha os espíritos naturalmente com seus desejos. Ok? Para Porque eu mim, achei foi um assim, trabalho Araci, espiritual grande, porque eu demorei anos para conseguir tirar essa perturbação de mim. eu perguntei por que eu sentia isso, que eu estava trabalhando mediunicamente e tal, que eu já tinha vindo tomado remédio. Daí ele falou assim: isso aí para você. Não tem, eu falei assim, mas está me incomodando, porque às vezes eu acordo no meio da noite. Vamos acordar um pouquinho? O que não tem cura? É aquilo que vai e que volta. Porque se nós temos uma irradiação, quer dos obsessores vivos ou mortos, a hora que cessa, eles começam de novo. Então, não tem cura por quê? Se isso vem de um foco de uma pessoa viva ou morta, ela irradia para você. Enquanto você não tirar aquele foco, ele continua irradiando. Não é isso que você estuda? Não é isso que você estuda? Se nós tivermos um foco de maldade, o que Kardec fala? Que nós precisamos eliminar o foco, não é isso? O que essa equipe médica pode ter dito para você? Não tem cura. Não tem cura por quê? Porque nós temos um foco que tem que ser eliminado. Se fosse numa hora de perturbação, eu até concordaria. Só que assim, às vezes eu estou numa paz, mas tão grande, e o zumbi está lá. Isso. Sabe? O que a gente quer infernar o médium? A hora que ele acha que ele pode ter paz, que ele pode pôr as perninhas para cima, o que o obsessor faz? Começa a enviar ondas de forças eletromagnéticas, não é isso? Dardos, não é isso que você está estudando? Ondas. E isso, o que acontece com você? Ela te machuca, ela fere, tá ok? Então, eles querem te machucar, querem te impedir. Sabe assim? Eu tenho a sensação de dor. Dói dentro do Aí ouvido. eu comentei com o espírito, ele falou assim: ó, não adianta você ir no médico que não vai resolver isso aí. Eu falei, mas está me Também atrapalhando. concordo. O que ele disse? Ele falou assim: já que é o zumbido que te atrapalha, começa a dormir com música, põe umas músicas bem suaves, dorme com ela, porque não tem o que fazer, foi o que eles me falaram. Tenta todas as formas, mas eu diria para você, desmancha, dissolve, desmagnetiza onde tiver, acha o foco e extermine. Ponto. Porque eu já tentei limpar, já tentei tirar, já que nem assim. Eu entrei dentro de um vulcão em erupção para eliminar. Porque um dia eu conversei com você falou, limpa. Aí eu entrei e fui no mais, você falou, tudo que tiver que dissolve tudo, até o diamante vai dissolver dentro daquela erupção. Isso. Fiz. Isso. Tipo assim, mas eu até parei, porque não surti efeito, entendeu? Era assim. Bom, o efeito de você ter entrado lá será bom, Maria José. Só que é interessante o que ela está colocando, e aí os velhos que estão aqui no meu caminho vão entender que você pode passar 20 anos macumbada. É um trabalho dirigido para você. Enquanto você não for no dono do trabalho e você não tirar, você não solve, não vai solver. Essa é a maior dificuldade do médium. Porque, às vezes, esse trabalho, ele está meio metro de nós, está
está muito próximo. E nós achamos que as pessoas são santinha, boazinha, bonitinha, amigos leais, amigos companheiros. Quando o tempo passa, aquilo persiste e nós nos tornamos mais inteligentes, mais sábios, nós percebemos que aquela irradiação era muito próxima de nós, muito próxima. E se esse médium, essa pessoa, pediu invisibilidade para ele, que você entende perfeitamente o que eu estou falando, trabalhou de uma forma invisível, então ele atua em você por longos anos, no sentido de impedir, neutralizar, fechar, falir, porque esse é o objetivo. Qualquer coisa no nosso ouvido nos perturba durante o sono, à noite, e mal dormidos, nós não ficaremos bem. Isso que você está falando, eu vivi muitos anos num processo de obsessões, de agravantes, obsessões. Pode ser meus obsessores? Pode, mas também obsessores vivos. Obsessores vivos. E Falsos. esse dia eu fazendo um recolhimento também, Araci, um recolhimento, e aí eu senti que na doutrinação que aquilo parecia que passava um negócio de um lado para o outro dentro do meu ouvido, assim, mas me incomodando mesmo, eu doutrinando, me incomodando. Depois eu falei, vem cá, vamos conversar. Não fica aí me judiando de mim, não, me atacando, não, que não vai resolver o problema, vamos conversar. Aí ele falou, eu quero judiar de você, porque eu não sinto dor, Araci. Você falou, é uma forma de judiar de mim, de me atacar, porque é a única que eles conseguem. Então, é inteligência contra inteligência. Seu obsessor, vivo ou morto, ele é muito eficaz. É mais eficaz do que você, fala assim, eu estudo mais que você, eu sei mais do que você. Então, é aquela disputa de sabedoria, entendeu? Só que o seu estudo, o seu conhecimento, deve neutralizá-lo para que você tire. Ele é rápido, ele não deixa você pegar ele, só isso. Ele é eficiente. Então, você vai pedir à sua equipe de trabalho que você acha o foco da energia negativa. Ok? Eu também sofro isso, mas eu trabalho também, como Então, você, passo um bom tempo sem entender, mas depois eu acho o foco de energia. Porque é o Eu passei seguinte, olha, longos anos da minha vida com a energia negativa muito próxima de mim. Muito, 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 que só depois de muitos anos é que eu acordei, que essa energia era humana e muito próxima de mim. Essa parte que eu faço do recolhimento, você sabe que aqui, por ser pela Guerra do Paraguai, que tem até hoje aqui, a gente recolhe exércitos e exércitos e exércitos, e é assim, é muitos. Então, tudo isso eu recebo energia. Por quê? Porque eles não querem que eu faça isso. Porque esses dias eu fiz um recolhimento de um comandante que ele disse que ele tinha 50 mil homens. Acredito. Eu não sei se tem exército com tanta gente assim. De vivos e mortos tem. Tem sim, porque a companhia espiritual ela é muito grande. As pessoas que ali estiveram nas guerras, as pessoas que se envolveram, em qualquer trabalho que nós, médios, vamos trabalhar, é multidão. É multidão. Todo médico que está trabalhando nesse trabalho, vamos dizer assim, mais humanitário, que não é tão particular, nós recolhemos multidões e multidões de espíritos. Isso é normal, recolher essa quantidade, recolher bandido, ladrão, assassino, recolher toda essa gama que nós moramos aqui perto. Inclusive, era assim, no recolhimento da semana passada, estava assim, muito pesado. E daí eles tentaram fazer com que eu ficasse com medo, entendeu? Eu senti, eu peguei, falei, calma aí, não é assim que funciona. Eles fizeram efeito físico, como se o telhado tivesse caindo, aonde eu estava fazendo o recolhimento. Aí eu falei assim, pronto, o telhado caiu, eu pensei, né, pelo barulho. Aí depois eu falei, não, estava fazendo recolhimento, deixei, analisei, senti.
recolhi 2, depois eu falei, agora você do barulho vem aqui. Aí ele falou assim, pensei que você não tinha me percebido. Eu falei, com o barulho que você fez, você quase derrubou o telhado, ele caiu na gargalhada. Eles estão tão assim, ó. Eles falam que vão quebrar as minhas máquinas, que vão arrebentar minhas pernas. Normal. Eu falo assim, tudo não normal. tenho medo. Eu falo assim, meu filho, vocês podem falar o que você quer, não tenho medo. E aí eu fui, conversei com ele, eu falei, mas por quê? Ele falou assim, simplesmente para você ficar com medo e não fazer mais do que você está fazendo. Só isso. Olha, eu diria para você que 90% dos médios vive o que você vive, Leninha. 90% dos médios. Todos os médios têm essa mesma dificuldade, esse mesmo problema seu. Todos eles. O médio que estiver trabalhando, médio que estiver em atividade, médio que tiver um trabalho responsável numa casa espírita, médio que tem um trabalho de desobsessão, de assistência, quer ele particular, quer ele num grupo pequeno, é a mesma envergadura de trabalho. É a mesma, Leninha. A sua e talvez esse grupo inteirinho que está aqui. Aqui nós temos uma gama de médios que estão aqui, que todos trabalham mais ou menos nessa envergadura do seu trabalho. Então, todo médium que ele cresce, ele trabalha dentro desta envergadura. É só o desenvolvimento e o aprimoramento dele que ele vai desenvolver dentro dessa ordem, Maria José. Ah, então, isso é normal. Um sonho, eu vou falar uma coisa para você, Araci. Um sonho é esse zumbi de eu tirar Nossa Senhora, vai ser a glória, porque... Então, vai atrás. Então, vai atrás dele. De repente, está tão pertinho. Está tão pertinho, eu diria para você, que você fosse mais ligeira e que você não fosse tão ignorante quanto eu. Levar quase meio século para entender que estava muito próximo. Então, cuida mais próximo, observa mais, analisa mais. Certo? E a realidade foi o seguinte, quando nós começamos a fazer o recolhimento, assim, que ela começou a se acentuar mais. Enquanto eu só ia no centro, só trabalhava lá, beleza. Aí depois, quanto mais a gente estuda, é que nem você falou, mais o ataque. Essa é a realidade. Sempre, sempre. O Chico deve ser recebido uma irradiação muito forte, o Divaldo, todos os médios que estão em atividade, palestrantes, educadores, núcleos espíritas, recebem essa irradiação e ela é muito grande. Mas tem um que quer mais do que os outros, que é aquele que nos ama realmente, de vidas passadas, e quer nos impedir. E, às vezes, olha, você dá uma olhada para você, que é possível esse espírito que está muito próximo de você, ele seja um espírito que até te amou muito. É um espírito que te ama, mas ele, vamos dizer assim, ele não te perdoa por alguma razão. Ele não é uma pessoa comum, tá ok? Amor e ódio seria a colocação mais exata. Tipo assim, eu sempre peço perdão, né? Assim, vou pedindo. Eu gosto de fazer o Ho'oponopono porque a gente faz tudo, né? Em 4 palavrinhas a gente aumenta a vibração da gente. E é que nem você falou. Alguma coisa tem, né? Eu vou precisar descobrir o que é esse elo, o que faz isso aí. Sim, é um elo. É um elo tão forte que você vê que você não consegue quebrar com facilidade. É todos nós médios, todos, sem exceção. Temos um passado entre o amor e o ódio. Então, essa cobrança de amor e ódio, ela é grande, ela é forte. Então, aqueles que nos amaram e às vezes foram de alguma forma atraídos ou machucados, por qualquer razão, esse vínculo é tão forte que ao desvincular é algo muito grandioso. Então, exige de nós um perdão, assim, não só uma fala, mas que possa romper todos os elos, que vai soltando esses elos, que vai libertando os
fios da nossa mente, que vai libertando os fios de nós. Porque isso é muito velho, então isso fica emperrado. Nós ficamos acorrentados, neutralizados por essas energias do ódio. Então, de alguma forma, isso tudo se atrita ao nosso redor. Essa forma de pensamento, na medida em que ela endurece, em que ela cristaliza, ela atrita, ela agride, ela está constantemente ao nosso redor. Todos nós, médios, sabemos disso, que às vezes nós pegamos a nossa cabeça, e nossa cabeça está toda machucada, fica recebendo aquelas ondas, então ela nos machuca, os centros de força, porque são grandiosos, nossos olhos, nossa garganta, até toda a nossa arcada dentária sofre com os nossos obsessores, inimigos, adversários, quanto mais quando eles pegam o cardíaco, principalmente o amor e o ódio, pega muito o cardíaco, trabalha muito no cardíaco. Então, nós somos muito envolvidos nessa situação aqui, ó, do cardíaco. Então, nós devemos estar sempre cuidadosos para que essa parte aqui, ó, dos espíritos que eu digo vinculados a nós sentimos muito. É necessário que tudo isso seja retirado, desintegrado, trabalhado de forma grandiosa dentro de nós. Médium não pode ter medo de trabalhar para ele, embora é muito mais fácil trabalhar para os outros do que trabalhar para nós, médios. Quando nós, médios, vamos trabalhar para nós, é uma dificuldade tão grande, mas tão grande, tão grande. Eu sempre digo, cuida de você. Mas, ao longo do tempo, nós vamos aprendendo que nós precisamos cuidar muito mais de nós. Por quê? Porque a velhice vai chegando e nós precisamos retornar. Então, quando o médium tem consciência e que ele tem que retornar, aí ele começa a olhar para dentro e vê que ele não está pronto. Não está como esperado. Porque, às vezes, nós paramos no tempo porque a gente não xinga, não mata o mosquito, não mata nada, nem as formigas, acha que nós estamos de bem com o mundo. Mas e o mundo espiritual? Será que está de bem conosco? Será que essa população da Terra está de bem conosco? Será que a luz do Evangelho ela foi lançada ao ponto de despertar os espíritos? A nossa sociedade espiritual, ela está bem? Como estão essa sociedade de bandidos, de ladrões, essa sociedade desumana, de abortos, de revolta, de ódios, de vingança? A população espiritual é a mesma. É a mesma. Então, o médium tem que entender que o que vivo pensa, mortos pensam. Mortos e vivos é a mesma população, só que a de lá é muito maior ainda, é muito maior. Então, nós podemos entender que naquela época de Kardec, Leon Denis, era um povo mais educado, era um povo vivente na França, na Inglaterra, na Espanha, um povo podia ter seus defeitos, mas tinha um certo equilíbrio, uma certa nobreza, uma certa fidalguia. Hoje, o que nós vemos? Hoje nós vemos, assim, um povo, uma raça de guerra, destruições. Então, nós temos mais destruição da personalidade, do ideal, das virtudes, das belezas, do que encontrar algo calmo, tranquilo e equilibrado. Então, essa população que está em volta de nós, invisível, que é a doutrina dos espíritos, que é a ciência espírita. O que é a ciência espírita? É a comprovação da vida após a morte. E como que se comprova a vida após a morte? Se comprova pela manifestação dos espíritos. Então, quando nós ouvimos todo esse diálogo,
Essa colocação era uma multidão, era general, era bandido, era assassino, era artista de cinema, era alguém lá, era alguém conhecido, era um político, era... Gente, é essa população que está em nossa volta. É essa população. Então, nós vamos ter populações de advogados, juízes, promotores, médicos, enfermeiros, atendentes, todo esse povo após a morte. Se não fez de uma maneira correta, eles estarão, de uma forma ou outra, perturbada dentro dos seus próprios pensamentos. Essa é a nossa sociedade em que está no mundo dos espíritos e que elas estão junto conosco, entrelaçadas. Então, quando um médium fala, eu recolhi 5.000, 10.000, pode recolher porque é uma realidade. Porque são poucos médios, são poucas pessoas trabalhando no projeto de recolhimento dos espíritos. Porque se fala muito e se faz muito pouco. Então, aqueles médios que se predispõem à doação, ao socorro, porque às vezes o médium fala assim, eu estou trabalhando na minha família. Sim, ele está trabalhando na família, mas é um pouquinho, abre-se uma parcela naquele trabalho dele e ele começa a socorrer caídos, combalidos, crianças, perdidos, infelizes, dolorosos, com dor de cabeça, com dor com isso, com dor daquilo, com Covid, e aí vai. Então, essa população invisível para nós, ela tem que ser socorrida. Fora da caridade não há salvação. É necessário que esse trabalho seja feito. E os médios, aqueles que estão no serviço mesmo, estão no diário, no cotidiano, no trabalho, eles sofrem maior influência. E essa é a maior pesquisa. Então, boa noite para vocês, que a paz nos envolva, que a alegria esteja junto de nós. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos pensamentos, equilibrar a nossa respiração e buscar o Divino Criador, buscar esse Pai de amor, de bondade infinita, essa inteligência maior e absorver dele todo esta bênção, todo este conhecimento. Vamos ao universo, vamos absorver essa energia cósmica, esse fluido vital para todos nós, para fortalecer o nosso corpo perispiritual, o nosso duplo etéreo, o nosso corpo físico. Rogo-te, ó Pai misericordioso, rogo neste momento toda essa energia, toda essa força ectoplasmática, toda essa energia solar, Senhor, que esse vento solar gire como um grande furacão à nossa volta, como um grande tornado, Senhor, para nos trazer toda a força, para nos trazer a energia, para nos trazer todo esse fluido curador, para que possamos, Senhor, nos curar o nosso corpo físico, o nosso duplo etéreo, curar o nosso perispírito e curar o nosso espírito, Senhor, a nossa alma. Dai-nos a luz do entendimento, Pai. Permita, Senhor, que esse templo de amor se abra, que esse templo de luz caia sobre todo o nosso lar, nos envolvendo. E neste momento nós evocamos o grande mestre Jesus, evocamos toda a sua ordem crística, evocamos todos os espíritos consoladores, todos os anjos, os arcanjos, toda a falange de nossa Mãe Santíssima Maria, que venha toda essa equipe guerreira nos auxiliar, para que possamos cumprirmos o nosso projeto reencarnatório, para que possamos sairmos daqui melhor do que quando aqui chegamos. Dá-nos, Senhor, o entendimento, que venha todos os nossos ancestrais,
toda a força da ancestralidade, Senhor, da África, da Ásia, da Europa, da Oceania, das Américas. Evoco neste momento, Senhor, os nossos espíritos familiares, o nosso anjo guardião. Eu evoco neste momento, Senhor, todas as minhas equipes de trabalho, todos os meus protetores, e peço neste momento que eles venham, que circule à minha volta, Senhor, toda a minha equipe de guarda e retaguarda. Incorpore, mede o seu protetor, incorpore neste momento o seu guardião, a sua guardiã. Chame essa equipe que possa adentrar dentro das vibrações mais densas. Chame toda essa equipe socorrista. Chame o seu pelotão de choque, o seu exército, a marinha, a aeronáutica. Chame todo o povo militar, todo o comando maior das Forças Armadas. Chame toda a força dos espíritos elementares da terra, da água, do ar, do fogo, do reino mineral, vegetal, animal. Chame toda a força das grandes confradarias, dos magos, brancos, monges, druidas, dos templários, a força dos 7 selos. Evoque neste momento a força de Paijum de Aruanda, de Mãe Menininha do Ganduá. Chame a força de São Cipriano, de Joana d'Arc, de São Jorge, de Bezerra, de Eurípides, de Allan Kardec. Chame neste momento, faça com que a sua equipe gire à tua volta. Gire neste momento e peça permissão para abrirmos a consolação, a regeneração, a redenção, a lama astral. E neste momento, chame todos os seus protetores e diga neste momento, entre no meu nome, entre no meu nome. Mentaliza o teu nome e dê uma ordem de comando ao seu guardião, ao seu Exu, à sua bombardeira, que adentre ao seu nome, aonde ele estiver, aonde estiver o seu nome, aonde estiver a tua cabeça, aonde tiver o teu ouvido, aonde tiver esse som que te perturba, aonde tiver a infecção, aonde tiver a doença, aonde tiver a falência moral, espiritual, profissional, financeira. Adentre e peça para desintegrar. Puxa a energia do fogo etéreo, puxa essa energia que queima, puxa a força dos ares, dos furacões, para desintegrar toda a forma pensamento, todos os pedidos, todos os desejos, todas as demandas que porventura venham em cima de você, em cima do teu nome, da tua pessoa, da tua foto, aonde você tenha colocado. Peça neste momento que este fogo, que a sua equipe vá e puxe todos esses espíritos, todos esses subjugadores, fascinadores, todos esses obsessores, todas essas equipes que estão fazendo esse trabalho, que estão utilizando o seu nome na hora certa, no momento certo, para te ferir, para te machucar, para te desequilibrar. Chame a sua equipe e peça, chame a falange de toda a sua equipe dos pretos velhos, dos índios, dos caboclos, de toda a força que você tem, guerreira, adentre e exploda todas as ações, todas as demandas, todos os desejos, todas as formas, pensamentos, tudo que foi emitido para você, seja na terra, na água, seja no ar, seja no fogo, seja em qualquer mineral, vegetal, animal, seja em qualquer célula humana, peça nesse momento para desintegrar. Mentaliza um vulcão, mentaliza um furacão, mentaliza um tornado de fogo que gira
que gira e desintegra, e desmaterializa, e dissolve, e desintegra, desconsagrando. Diga aos seus amigos, protetores, companheiros de trabalho, eu quero que desintegre, que extermine, que desmaterialize tudo que tiver no meu nome, aonde ele estiver, que liberte o meu nome, que liberte a minha cabeça, que liberte o meu corpo, que liberte o meu espírito, que liberte a minha mediunidade, que liberte a minha visão para que eu possa ver. Desintegre e dissolva, que este fogo etéreo a 100 mil graus Celsius, dentro da lama astral, que essa lama incandescente, traga todos esses espíritos, traga todas essas falanges, todas essas entidades. Peça nesse momento que esse fogo vai destruindo, desmaterializando, desintegrando. E se tiver alguma coisa materializada dentro do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral ou do reino humano, puxe. Peça para a sua equipe trazer para dentro da consolação, da lama astral e destruir, exterminar todas as formas, todos os miasmas, todas as formas deletéricas. Puxe a sua casa, o seu lar, porque pode estar ali envolto toda essa energia negativa, a sua cama, o seu travesseiro, os seus móveis. Peça para ir queimando, desintegrando, dissolvendo, desconsagrando todos os pedidos, todas as vontades dos encarnados. Puxe os encarnados também. Puxe, não importa quem seja, se é parente, se não é parente, quem quer que seja. Peça nesse momento a sua libertação, médium. Liberte-se você, liberte a tua vida material, liberte a tua vida espiritual, a tua vida profissional, a tua vida financeira, liberte o teu nome, liberte os seus filhos que você tem responsabilidade. Se você tem os seus netos e tem a permissão, liberte-os, puxe todos esses espíritos desencarnados, familiares, traidores, orgulhosos, que cobiça tudo aquilo que você tem, puxa para dentro dessa lama e que essa lama vai explodindo, desintegrando, desmaterializando, desconsagrando tudo isso, exterminando todas as formas, todos os pedidos, todos os miasmas, todas as formas deletéricas. Puxe do sol esses raios solares que caiam sobre todos esses espíritos, encarnados e desencarnados, que venha como uma chuva de raios, desintegrando, desmaterializando. Médium, pega a sua espada justiceira, pega a sua lança justiceira, o seu arco justiceiro, e comece a trabalhar, e comece a guerrear para a sua própria libertação. Liberte-se, médium, com a sua equipe de trabalho. Chame nesse momento toda a força das águas. Chame nesse momento a força dos ventos, que vem a força das águas com os ventos para envolver, para acalmar, serenizar, balsamizar, transformar, modificar, transmutar todos os perispíritos, todos esses irmãos nossos que foram colocados na consolação, na regeneração, na redenção, na lama astral. Misericórdia, Senhor, que esta água penetre pelos corpos de todos os encarnados, pelos corpos de todos os desencarnados, envolvendo, acalmando, serenizando, balsamizando, e rogo, Senhor, que esta mesma água caia sobre mim, caia neste momento, Senhor, e retire todos esses ranços, toda essa vibração, todo esse fluido, que me liberte também, que ela me liberte, Senhor, de todas as infecções, de todas as perturbações, de todos os desequilíbrios, que essa água passe pelo meu lar, envolva
todo o meu lar, Senhor. Envolva todo o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, que envolva todos que aqui estão, Senhor. Que haja luz no meu lar, que haja paz, que haja tranquilidade, a prosperidade, a fartura, a bem-aventurança, que haja saúde, Senhor. A saúde do corpo físico, a saúde do perispírito, do duplo etéreo, que haja sabedoria e a inteligência ao nosso espírito, Pai. Rogamos neste momento as falanges socorristas, as falanges que trabalham, Senhor, com as equipes médicas, com toda essa equipe trabalhadora, que venham neste momento socorrer todos esses nossos irmãos, da consolação, da regeneração, da redenção da lama astral, que sejam levados às colônias, aos parques de evangelizações, aos educandários, reformatórios, hospitais, clínicas de recuperação, de tratamento, para que eles possam crescer, Senhor, para que eles possam acordar, despertar para o mundo espiritual e para a responsabilidade, Senhor. Que eles estudem, que eles trabalhem, que eles se preparem, Senhor, para reencarnar e transformar este mundo num mundo melhor. Rogamos, ó Senhor, permissão para fecharmos toda esse grande laboratório de socorro, todas as bacias que se fechem neste momento. E agora, Pai, eu juntamente com a minha equipe espiritual, eu volto a Ti para agradecer todo o amparo e pedir, Senhor, que derrame sobre todos esses companheiros, sobre toda a minha equipe de trabalho de guarda e retaguarda, que eles sejam envolvidos, amparados, fortalecidos, que eles cresçam espiritualmente, Senhor, que eles estejam sempre comigo, me orientando, me ajudando, Senhor, na minha caminhada. Obrigado a todos vós. Obrigado, Mãe Santíssima. Obrigado, Jesus. Derrama sobre nós a luz do seu amor. E pedimos, ó Pai, a sua bênção. Pedimos nesse momento que nos envolva no seu amor, Senhor, na sua paz, que nos ilumine, que nos fortaleça, que abençoe a cada um de nós, Senhor, que abençoe o nosso lar, que cubra o nosso lar, Senhor, com esse manto de azul celeste, Senhor, nos envolvendo, nos amparando e nos fortalecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida. Obrigado por aqui estarmos. Obrigado pela doutrina dos Espíritos. Obrigado por todos os companheiros e companheiras encarnadas. Obrigado por toda a força dessa doutrina que nos tira as trevas, Senhor, que nos dá a sabedoria e a inteligência. E assim, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima, eu peço permissão para encerrarmos esse momento de prece, esse momento de socorro, Senhor. Que o Senhor esteja conosco agora e para todo e todo sempre. Que assim seja.